Hi there, it's Teacher Lina once again, e hoje nós vamos falar sobre Present Continuous. Se você ainda não viu, há 2 semanas atrás eu fiz um vídeo sobre introdução aos tempos verbais, e depois dele eu fiz um vídeo sobre Simple Present. Então esse já é o 3º vídeo. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, volta aí e vê. O Present Continuous, como o nome já diz, é presente contínuo, então a gente vai usar ele sempre que a gente vai falar de alguma coisa que está acontecendo no momento da fala. No português, ele seria esse está e o gerúndio. Então, está fazendo, está falando, está ouvindo, qualquer coisa nesse sentido. Por isso, é comum a gente achar advérbios de tempo nessas frases que tem a ver com o momento da fala. Então, agora, nesse momento, agora mesmo. E aí, a gente, no inglês, vai ter now, right now, at the moment, at present. São as mais comuns da gente ver. Então, por exemplo, I am talking to my mom now. Eu estou falando com a minha mãe agora. Pra gente escrever o present continuous, ou pra falar, né, pra construir a frase com o present continuous, a gente vai usar um verbo auxiliar, já é conhecido nosso pra quem viu o vídeo lá do Simple Present, e um verbo principal. O verbo auxiliar, curiosamente, é o verbo to be. O verbo to be vai aparecer um monte aqui, gente. Por isso que a gente aprende ele um montão de tempo quando tá na escola. Então, aqui a gente vai usar o verbo to be no Simple Present, que é o tempo verbal que a gente viu semana passada no desafio 33 semanas. Então, a gente vai usar am, quando tá falando I, primeira pessoa, is, quando tá falando he, she, it, que é a terceira pessoa, e are, quando tá falando todas as outras pessoas, you, singular ou plural, we e they. E aí, junto com isso, a gente vai usar no verbo principal o ing. Então, a gente coloca o verbo, geralmente na regular form, tira ali o e, ou então deixa do jeito que tá, se terminar com outra letra, tipo um x, e aí coloca o ing. Por exemplo, I am talking right now. Eu estou falando agora. Estou é o am, falando é o talking. E o right now é o agora, nesse momento. Qualquer tradução que você quiser fazer. Nesse caso, eu não tive que tirar nada do verbo, porque ele termina com K já. Já se eu falasse, you are writing what I say, eu tô falando, você está escrevendo o que eu digo. You are writing what I say. Aqui, a gente tá usando are, para combinar com o you, que é o sujeito, e writing. Nesse daqui, eu tinha o verbo write, que termina com e, tirei o e dele e coloquei o ing. Tudo bem? Na negativa, a gente só vai colocar o not depois de qualquer um dos verbos auxiliares. Então, por exemplo, I am not talking to you. Eu não estou falando com você. Então, é sempre o verbo to be aqui. Então, por exemplo, am, is ou are, not e depois o talking. E na interrogativa, a gente pega o verbo auxiliar, joga lá pro começo para fazer pergunta. Já tá ficando repetitivo, né? Já falei isso lá no vídeo de introdução aos tempos verbais, no desafio 33 semanas. E tô falando aqui de novo. Então, por exemplo, is she watching TV? Ela tá assistindo TV? Is she watching TV? Aí o is vai lá pra frente, onde estava o she. Uma observação muito importante que a gente quase nunca vê por aí nas explicações é que é muito comum a gente usar verbos de estado sem o ing. Deixar eles na regular form, não usar o present continuous com eles. O que são os verbos de estado? São verbos que têm a ver com o estado da pessoa. O que ela está fazendo. Então, por exemplo, agree, que é concordar, need, que é precisar, believe, que é acreditar, know, que é saber, like, que é gostar, e por aí vai. Então, por exemplo, tá me irritando esse cabelo errado aqui. Quando a gente usa o agree, que é concordar, ou eu concordo ou eu não concordo com você. Então, nesse caso, eu vou usar sempre o simple present. I agree with you ou I don't agree with you. Não tem por que a gente usar I am not agreeing with you. A mesma coisa com believe. Ou eu acredito ou eu não acredito. I believe or I don't believe in you. Não existe assim, I am not believing. Mesmo que a gente no português fale, eu não tô acreditando nisso. Lá eles falam, I do not believe this. Eles não fazem uma tradução literal do que a gente fala porque eles falam. Então, é muito legal que você pesquise verbos de estado, tanto no português, né, para revisar aí o português, quanto no inglês, para você saber que verbos vão ficar no Simple Present sempre. Além disso, a gente tem algumas regrinhas para saber quando a gente coloca o ing direto e quando a gente tem que tirar alguma coisa. Mas essa parte eu vou deixar aqui na legenda que fica mais fácil, tudo bem? Então, espero que você tenha absorvido todo o conteúdo. See you soon!